Agora, a vez da jornalista Joyce Betts, do TETA. Boa noite, Joyce, por favor, a sua pergunta. Boa noite. Candidato, a sua atuação na pauta da equidade racial, infelizmente, foi irrelevante. Houveram muitas polêmicas, muitos ruídos, algumas pautas históricas, como a questão do genocídio da população negra, não tiveram nenhum avanço. E eu destaco a nomeação do Sérgio de Camargo para a presidência da Fundação Palmares, que, apesar de ser um homem negro, não se reconhece como tal, e promoveu um desmonte histórico na instituição. Então, eu gostaria de saber o que existe de efetivo nas suas propostas de governo que possa convencer 54% do eleitorado que é preto e pardo a apostar na sua reeleição. Eu procuro tratar todo mundo igual. A senhora deve estar vendo uma medalha aqui na minha lapela. Tá? Essa medalha eu ganhei do Exército Brasileiro por mérito. Em 1978, um soldado negro, o Celso Negão, sumiu numa lagoa no campo de instrução do Exército Brasileiro. E eu me atirei na água, e a segunda vez que mergulhei, tirei o Celso Negão de dentro d'água. Se eu fosse racista, por exemplo, ou não se preocupasse com os negros, eu teria deixado morrer afogado, porque, afinal de contas, eu botei a minha vida em risco. E essa medalha, acredito que era 3 anos, um militar a recebe. É aquele militar que, porventura, tem arriscado a sua vida para salvar a vida de terceiros. E terceiro, no caso, era o recruta Celso, conhecido pelos colegas como Celso Negão. Se você vê, por exemplo, violência que sempre se publicava no passado, comunidade negra, LGBT, esses números diminuíram em nosso governo. Agora, por exemplo, o ano passado, nós tivemos o menor índice de mortes por 100 mil habitantes, 20, levando-se em conta os últimos 30 anos. Aí está incluído brancos, negros, LGBT, inclui todo mundo lá. Então, o nosso governo procura atender a todo mundo, se afastar daquela pauta de nós contra eles. Aquilo que o PT pregou no Brasil, brancos e negros, homossexuais, heterossexuais, nordestinos e sulistas, patrões e empregados. Nós não afastamos disso. O que a melhor política que a gente pode fazer para todos nós que somos iguais, e meu sogro é o Paulo Negão, nascido em Crateús, Ceará, é tratar todo mundo iguais da melhor maneira possível. E se faz pelo exemplo. Melhor do que botar no papel, entendo eu que é dar o exemplo no tratamento a todos de forma igualitária, é que vai fazer nós nos aproximarmos cada vez mais. E por muitas vezes o simples exemplo arrasta muito mais do que o poder de uma força de lei. Assim, respeitosamente, esse trabalho está afeto à ministra Damares, que faz um trabalho que atende a todo mundo. E quantas vezes ela fala para mim que cumpre a lei por emendas destinadas parlamentares às comunidades das mais variadas possíveis. Entendo, então, que nós, com o coração aí voltado a Deus, e tratamos todo mundo de forma igualitária no Brasil.